Ok, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, tá? Quem vai assistir depois também essa recapitulação, seja bem-vindo, feliz sábado. Nós agora iremos estudar a lição e o irmão Damasceno vai fazer a oração inicial para a gente começar, então, o nosso estudo. Primeiramente, eu quero desejar um feliz sábado a todos. É uma satisfação, realmente, pastor, a gente ver nossos irmãos pelo Zoom. É uma alegria imensa para cada um de nós. Eu creio que essa é a nossa igreja, é essa que nós devemos permanecer e sem perder o vínculo dos outros irmãos, porque isso fortalece realmente a nossa fé. Sabemos que tem um irmão que está nessa batalha, que está nessa luta, né? Que todos sejam bem-vindos e que todos possam se sentir felizes e abraçados pelo nosso Espírito Santo. Amém. Oremos. Grandioso Deus e Pai que está nos céus. Nesse momento, meu Deus, nos encontramos unidos, separados, mas unidos, meu Deus, pelos esses meios que o Senhor nos oferece. E nesta manhã de sábado, meu Deus, queremos te pedir a unção do teu Santo Espírito Santo, que ele possa falar, introduzir a mensagem da recapitulação da lição desta semana em nossos corações. Porque é uma lição, meu Deus, que é muito boa, muito extraordinária, Senhor. Pois aqui, mais uma vez, nós lembramos a tua criação. Por isso, ó Deus, nos fortalece com o teu poder. Vencer com cada líder, Senhor, meu Deus. Vencer com cada professor deste sábado, que vai expressar ali a lição desta semana. Que todos juntos, meu Deus, possam permanecer e comer do mesmo maná. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado ao irmão Damasceno, tá, por ter nos conduzido nessa oração. E vamos começar, então, o nosso estudo, né, da lição. Estou vendo que a maioria dos nossos professores desse sábado já estão conosco, tá? Eu queria dizer que nesse mesmo grupo aqui, tá? Nós estamos estudando na terça-feira, às 7h30, nós estamos juntos estudando o livro Eventos Finais. E quem participou, cara, foi uma bênção, tá? Essa terça nós vamos estudar 4 capítulos, né? Nós estudamos 3 na terça passada, que foi o capítulo 1, 2 e 3. E agora, nessa terça, nós vamos estudar 4 capítulos, né? O 4, 5, 6 e 7. E aí a gente divide os grupos, né, em 3 grupos, cada grupo estuda alguns capítulos, depois a gente volta e a gente comenta. Estamos preparando o estudo nessa linha, né? Algumas perguntas aí, a Samantha contribuiu com algumas perguntas, Davi com outras, e cada um tem feito uma parte considerável nesse estudo para o crescimento da igreja. Então, você também está convidado para estar conosco nesse momento especial. Agora, por que eu estou falando sobre isso agora? Não é só para fazer propaganda, né? Para que vocês também participem, porque isso, com certeza, esse livro Eventos Finais é um livro que foi escrito e de forma muito propícia, principalmente para os nossos dias, né? Mas, além disso, porque na introdução do estudo da lição dessa semana, nós podemos observar que aqui na Bíblia, nós vemos no livro de Gênesis, né, um método muito usado em todos os livros, tá? Mas antes de falar sobre esse método, e você já vai ficando aí curioso, que daqui a pouco eu vou falar que método é esse, vamos ler aqui o verso para memorizar, né? Que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, né? Então, esse é o nosso verso áureo. E aí, por que eu comecei logo no início falando sobre essa questão do livro, né? Então, o Eventos Finais, ele, como todos os livros, ele tem uma introdução. Essa introdução exige um grande desafio ao autor, né? E nós aprendemos isso também na faculdade, quando a gente vai fazer um trabalho lá,
Às vezes o trabalho pode ter 90 folhas, pode ter 60 folhas, e eu preciso, de uma forma técnica, né, fazer com que as pessoas, na primeira folha, entendam a essência de todo o restante do trabalho. Lógico, não dá para colocar todos os detalhes, mas eu preciso tentar colocar o sabor de todos os detalhes naquela primeira folha. Porque quando a pessoa lê a primeira folha, ela se envolve numa estrutura geral, a tal ponto que ela vai ter vontade de ler até a última folha, tá? E isso a gente aprende quando a gente vai fazer a nossa monografia, nosso TCC, né? E os autores aplicam isso em todos os livros que vão fazer. Então, você sempre tem um resumo, tá? Aonde as pessoas às vezes nem abrem a capa, já vira lá e vê na última folha o resumo e decide se vai querer ler ou não esse livro até o final. Não é diferente também com a Bíblia. E o próprio Deus, ele já vinha ensinando essa técnica há muito tempo, né? E aí, nós iremos estudar a temática, agora a parte 1 dessa temática, né? Que é Gênesis como o fundamento, a criação, e Gênesis como o fundamento de toda a palavra, tá? Então, nós temos a Bíblia, na Bíblia, o fundamento em Gênesis. E aqui explica um pouco mais. Diz assim, ó, os principais ensinamentos ou doutrinas da Bíblia têm sua fonte nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, que são fundamentais para o restante das Escrituras. Então, os primeiros capítulos de Gênesis, eles são fundamentais para a compreensão de toda a Escritura, tá? Por isso, nós devemos dar tanta importância a entender os fundamentos que estão nesses primeiros capítulos de Gênesis e entender que muitas verdades não são simples de se deixar de lado, mas, na realidade, são como pilares. E se a gente deixar de lado um pilar que sustenta toda a nossa casa, um pilar que sustenta a nossa doutrina, nós corremos o risco, né, de perder toda a nossa estrutura doutrinária. Então, que fundamentos são esses? Então, está aqui alguns que nós encontramos nos primeiros capítulos de Gênesis. A natureza da divindade, por exemplo, a estrutura da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós encontramos também a verdade sobre o sábado, encontramos a origem do mal, o plano da salvação, da redenção, o Messias, o dilúvio universal, a aliança de Deus com a humanidade, a dispersão das línguas e das pessoas, a estrutura cronológica da Bíblia, nós encontramos em Gênesis, e ela é fundamental também para a nossa compreensão de toda a palavra. O poder da palavra falada de Deus, tá? A natureza da humanidade, o caráter de Deus que é revelado nesses capítulos, o casamento heterossexual, que é literalmente descrito aí, um homem para uma mulher, tá? Então, o gênero é explícito nesses capítulos, certo? A administração, a boa administração da terra e de seus recursos, a esperança de uma nova criação, tá? Então, tudo isso será abordado agora no estudo dessa semana. Se você já estudou, vai ser muito bom compartilhar com você, nesse momento, essas lembranças, tá? E fazer delas também o fundamento da nossa fé. Estávamos lendo na terça-feira, e eu achei uma citação muito forte do Eventos Finais, aonde isso daí já é no 5º capítulo, mas lá Ellen White, ela diz que os anjos estavam desejosos
de fazer com que essas lembranças das palavras de Deus, das advertências de Deus, fossem firmadas na mente e no coração dos discípulos. E muitos não conseguiram firmar porque não admitiam aquelas verdades, tá? Então, eu quero dizer para vocês que, da mesma forma, hoje, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, estão desejosos de firmar em nossas mentes, nossos corações, no fundamento da nossa fé, as grandes verdades dessa lição da escola sabatina, tá? Então, vamos dar mais atenção e mais carinho para esses primeiros capítulos da Bíblia, porque eles com certeza farão a diferença em nossa vida espiritual e nossa relação com Deus, tá bom? No domingo, a primeira pessoa que estará participando conosco é a Samanta, né? Samanta, eu já vou abrindo aqui o microfone dela. Feliz sábado, Samanta. Oi, pastor, tudo bom, gente? Feliz sábado. Seja bem-vinda, viu? Obrigado pela sua disponibilidade aí, também pelo apoio em divulgar, tá? Com a sua igreja, né? Tá fazendo esse papel aí de agente de divulgação para um momento tão especial e tão importante, né? Esse momento do estudo da lição. Pode falar. Eu que agradeço, pastor, essa oportunidade, porque eu gostei muito semana passada, embora não seja o meu forte passar a lição, né? Como eu disse, semana passada foi a primeira vez, essa é a segunda, assim, de passar para os adultos, né? Mas que sirva de exemplo, né? Para quem ainda não costuma passar, que nos próximos sábados possa estar passando. Aí eu entrego meu bastão e passo para outra pessoa. Bom, já que ela está falando de exemplo, eu já vou aproveitar, sirva de exemplo mesmo, porque ela começou com esse discurso que não sabia passar, mas foi usada de forma poderosa e por Deus aí, foi uma bênção, né? Então, às vezes, a gente pensa que não tem uma habilidade, mas o Papai do Céu já colocou lá, né? E você pode estar sendo usada como ela também está sendo usada, tá bom? Então, é com você, minha amiga. Nos conduza nesse estudo aí do domingo. Muito bem. Então, o senhor falou bastante coisa interessante, pastor, coisas até que eu também tinha anotado. Mas eu vou falar aqui sobre o domingo, né, que é sobre o princípio, e vou falar algumas coisas que anotei que o senhor não chegou, acho que não citou, com relação ao que tem, né, no princípio, no Gênesis, né? Você falou sobre o princípio do sábado, né? E eu anotei aqui sobre o plano da redenção, né? O grande conflito também temos no princípio, né? E tudo que contextualiza esse grande conflito, ele tem a sua base também no livro de Gênesis, né? No primeiro livro. E o engraçado que eu me apercebi disso assim estudando ontem, engraçado que como para a gente ver uma novela, um filme, a gente tem que ver o começo, o meio e o fim para poder entender como é que vai findar, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, não. Você está no começo, mas no começo você já tem o meio e o fim, tudo incluso. Então, assim, quando a gente chega no Apocalipse, nada nos surpreende, porque o plano da redenção já está no princípio. E isso serve para nos acalentar e nos dar forças, né? Para a gente enfrentar esse mundo. Isso que eu estava tentando explicar no início, porque, assim, nesses primeiros capítulos, nós temos um vislumbre do geral, né? E aí, Deus vai nos dando detalhes mais aprofundados de cada um desses temas. Então, esse é o princípio que normalmente se usa em todos os livros. Então, Deus coloca ali como fundamento, olha, está aqui toda a verdade, mas os detalhes eu vou revelando aos poucos, né? É aquela coisa que a gente fica com um gostinho na boca, eu quero mais, eu quero mais. Então, continua lendo, que aí você vai ter a profundidade da verdade. Agora, a verdade revelada já está desde o princípio. Amém. E eu anotei aqui também, né, sobre a aliança de Deus com seu povo, né, também temos no princípio. Temos o que entendemos hoje sobre sociedade, também está desde o Gênesis, desde o princípio. Nós temos lá o começo, o dilúvio e o recomeço, né, após esse dilúvio. E o princípio do criacionismo, como o senhor falou, e a origem, né, de todo o mal que nos assola até hoje. Bom, aqui eu também achei interessante
que nós somos, né, o resultado de uma consciência inteligente e que nos planejou, né? Diferentemente do evolucionismo, do que Charles Darwin, né, escreveu e publicou em seus escritos a respeito do evolucionismo, né, que os animais eles evoluíram, um que se rastejava de repente criou asas e voou. É isso que ele ensinou. E é isso que é ensinado para as crianças nas escolas. É isso que eu aprendi na matéria de ciências também quando pequena, né? E é algo que não tem nada a ver, não tem como ser, né? Porque se fosse assim, por que a minhoca hoje não voa? Há quantos milênios ela está se arrastando, né? Por que eu que ando, né? Não estou voando, não criei asa, não criei essa evolução como ele alega que aconteceu, né? Então, assim, é uma das coisas que desmistifica o que ele pensou. E outra coisa interessante quando a gente estuda a respeito do evolucionismo, né, e do que Darwin escreveu, é que a gente vê que ele foi uma pessoa criada, né, na igreja anglicana, né, era cristão, e ele depois, né, ele era biólogo, né, ambientalista, ele escreveu tudo isso, mas ele mesmo, antes de morrer, né, pelo menos eu assisti já isso até no Rodrigo Silva, falando naquele programa Evidências, que ele se arrependeu de muita coisa que escreveu. Então, ele se arrependeu. Como é que eu posso crer no camarada que escreveu o livro, várias publicações, e se arrependeu do que escreveu e morreu já crendo de volta em Deus, né? Se pudesse, ele apagava o que ele tinha escrito e eu vou crer no que ele escreveu, se ele que escreveu se arrependeu. Então, assim, isso é meio ilógico, né? Mas aí também chama a atenção, Samantha, da importância de ler o livro até o final, né? Então, quem lê o livro da vida da maioria das altas personalidades que são ateus, vão ver que a maioria, ao final da sua vida, reconhecem que existe um Deus, ou até colocam um nome, né, de designer, né, do universo, mas de qualquer jeito, eles, em sua grande maioria, reconhecem a existência de Deus, né? Então, leia sempre até o final, porque no final você vai ter a conclusão, e a conclusão normalmente leva a Deus. Isso. E pesquisa os autores, né? Se a gente for pesquisar o autor da Bíblia, vai ser Deus. Eu vou estar mais próxima dele, mais íntima dele. Se eu vou pesquisar sobre evolucionismo, vou pesquisar sobre Darwin e vou descobrir isso. Então, assim, é algo que você pode até mesmo com seus filhos em casa, quando eles chegarem com a matéria de ciências, você pode explicar para ele. Mas, bom, nesse mundo que a gente vive, né, eu estava observando como tudo ele pastor, transitório, descartável, né? Tudo passa nesse mundo. E aí você começa a pensar de uns tempos passados para cá. Uma fralda que era de pano, hoje ela é o quê? Descartável. Os pratos que às vezes a gente tinha que lavar no sábado, muitos compram um prato descartável para não ter nem louça na cozinha, né? Copo descartável, tudo é descartável. E aí acaba que os relacionamentos se tornam também descartáveis, né? Nunca teve um índice tão alto nos Estados Unidos de separação de casais como agora nessa quarentena, né? A quarentena serviu para os casais se conhecerem ou se odiarem. Não é só nos Estados Unidos. Essa realidade tem nos atingido, até no Brasil, sim, no Ceará e no nosso escrito, né? Então, muitos têm sofrido, né? Inclusive, uma das oportunidades que nós temos de orar pelos casais também, né? Exatamente. Mas eu citei os Estados Unidos porque é o único que eu vi a estatística, né, pelo menos. Mas eu imagino que seja algo global, sim. E, ao mesmo tempo, a questão dos relacionamentos se tornaram descartáveis, as amizades também entram nesse rol, e a guarda do sábado também virou algo descartável. Não só para aqueles que estão na Babilônia, mas para aqueles que já foram de adventistas e não estão mais na nossa igreja, né? Não digo que não são mais, porque uma vez adventista para sempre, mas que não estão mais com a gente na nossa igreja, né? E acaba que o sábado se torna esquecido, ou seja, se tornou mais um produto descartável nas mãos deles, né? Bom, isso é interessante a gente observar e nos serve para a gente ver como a gente deve ser obediente mediante a luz que nós temos, né? Nós estamos aqui na luz do livro de Gênesis, né? E se você parar para observar, nós vamos ter todos os conceitos da vida aqui. Somente nesse livro. Não estou dizendo que a gente vai ler só ele, né? A gente deve ler o todo. Mas nesse princípio aqui, nesse
nessa lição da Escola Sabatina, que está, por sinal, maravilhosa. Quem não teve a oportunidade, vai ter ainda próxima semana, que vai ter a continuidade, né, sobre o livro de Gênesis, e ela está muito boa, porque ela nos faz relembrar e nos faz voltar, eu acho, aquele primeiro amor, aquele, né, ressuscitar certas coisas na nossa mente que nos faz nos aproximar mais de Deus. Deixa eu só um instantinho, pastor, pedir para ele trazer a bateria. Amor, traz a bateria para mim, querido. A bateria aqui já está pedindo socorro. Bom, e outra coisa que eu anotei aqui interessante é que tudo, né, foi criado e orquestrado por Deus. E isso, eu estava até outro dia conversando com uma amiga minha a respeito dessa situação. Ela nem mora mais aqui no país e ela já esteve na nossa igreja, já foi batizada, e hoje ela está afastada, né? Eu até comentei com as minhas amigas no nosso clube do livro. E uma das perguntas é essa: por que Deus consentiu que tudo acontecesse? Por que Deus aceitou que isso tudo viesse à tona, que o mal entrasse e tal? E eu falei, minha irmã, mas foi o amor. Deus é amor. E se Ele nos criou, e se Ele está vendo a situação que nós nos encontramos, Ele vai voltar. E tudo isso Ele faz por amor. Ela até falou assim para mim: Samanta, contigo é tudo na base do amor. Ela ficou meio que debochando. Mas é a realidade, eu não podia falar algo diferente. Porque tem certas coisas que não se explicam, né, pastor? E a gente vai ter a oportunidade de, quando a gente chegar no céu, conversar isso com Deus, né? Ou tirar certas dúvidas. Mas como não é questão de salvação, eu falei a ela: para que esse vexame todo nessa questão? Se não é questão de salvação, né? E Samanta, você levantou aí essa questão que eu até grifei aqui também, que é muito importante, que é o aspecto de Jesus como agente da criação, né? Que é justamente o que você está falando. Ele esteve entrelaçado em tudo, desde o princípio, pela sua palavra tudo se fez, né? E isso é o principal fundamento de tudo, da fé, da Bíblia, de tudo, né? E aqui, então, mostra essa grande beleza que nós temos de entender Jesus como arquiteto, como aquele que se preocupa. Aí você já levou mais para frente o amor de Jesus, a volta de Jesus, o mantimento de seus filhos. Tudo está nas mãos do arquiteto, desde o princípio, e continuará sendo para toda a eternidade, né? Que coisa linda. Isso. E eu aproveitei, né, nesse enredo, né, nessa minha conversa com ela. A gente costuma fazer uma brincadeira de jogos de perguntas, né? Então, eu joguei perguntas assim bem filosóficas, mais pesadas e profundas, para que eu pudesse sondar dela o que a afastava, né, da igreja, de Deus. E uma das perguntas que eu coloquei, né, que eu acho que está meio embasado também aqui na lição, é: qual o nosso propósito nesse mundo, né? Eu fiz ela pensar. E quando eu respondi isso para ela, ela meio que ficou assim. Porque eu disse a ela: o nosso propósito no mundo está vinculado a olhar o outro. Se eu não estou visando o outro, eu tenho que repensar o meu cristianismo. Se essa não for a minha base de cristianismo, eu não estou com Cristo, eu estou com outro lado. Então, assim, foram 6 horas e 12 minutos, pastor, de conversa. Foi pesado. Uma conversa boa. Foi pesado. Mas olha só, essa questão aí, né, de focar realmente em Cristo, expande realmente a nossa mente, né? Sim. Você veja, um outro ponto aqui que eu achei bem interessante que é ligado, né? Ele diz que, primeiro, Deus nos criou em um tempo definido no passado. Então, ele deixa bem definido e claro em que tempo foi criado a humanidade, todas as coisas, né, a qual nos relacionamos. E depois, ele vem mostrar que existia um princípio antes do princípio, né? E esse princípio antes do princípio é a existência do motivo de tudo, que é Jesus, né? Então, Jesus que esteve conduzindo tudo, ele é antes de nós sermos, antes do mundo existir, antes da própria existência pontual, que ele fez questão de deixar claro lá, definindo, né, de forma bem específica, né? Então, esse conceito, ele vai nos ajudar, e por isso que eu lembrei quando você falou agora, a entender quem nós somos.
Essa é uma promessa da lição, né? A lição está dizendo aqui que nós vamos entender melhor qual o propósito da nossa vida, de onde viemos, por que viemos. Então, se você não entender esse propósito, é porque ainda falta você entender alguma coisa da lição, porque a lição ela veio estruturada para lhe dar toda essa resposta e deixar sair aqui desse estudo confiante, né? E com clareza de quem você é, do propósito da sua vida e da estrutura em que você está inserida, né? Guiado por esse arquiteto de todo o universo. Exato. Enquanto o inimigo e o mundo está disposto a nos tirar esse chão, tirar a nossa mentalidade de que somos criaturas, né? Fomos seres criados, né? Deus, por outro lado, no livro de Gênesis, ele está dizendo, né, que existe um Criador, né? E sem esse Criador, a nossa vida não tem sentido. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Nos apegar a esse Criador e nos basear no que a Bíblia nos diz. Então, estarmos obedientes à luz que nós temos. Essa é a minha mensagem da lição de domingo. Amém. Obrigado, Samanta. A gente vai escutar agora o Carlinhos. Já vou abrindo aqui o microfone dele. Carlinhos, ele vai nos conduzir ao estudo da lição da segunda-feira. Bom dia, Carlinhos. Feliz sábado. Obrigado, Bom dia. Samanta. Feliz sábado a todos. Muito bom. Na continuação aqui, né, da lição, na parte de segunda, vem falando sobre o dia. Realmente, como a Samanta já explicou, existe uma tendência muito forte, inclusive dentro do cristianismo, por incrível que pareça, de tentarem, de alguma maneira, harmonizar, digamos assim, a Bíblia com a teoria da evolução. Aqui vem até citando isso, que eles tentam, de alguma maneira, harmonizar, dizendo que Deus pode sim, é o Criador, mas ele criou em longos períodos de anos. Por exemplo, ali quando Gênesis cita, né, que foi, cada dia ele criou determinadas coisas, até quando no sexto dia ele criou o homem, no sétimo dia ele descansou. Eles querem dizer que aquilo ali é apenas alegoria, não é uma coisa literal. Aqueles períodos ali eram períodos de 1000 anos ou de milhões de anos. Entendeu? E isso é bem perigoso. E eu acredito, inclusive, que o propósito de quem criou, digamos assim, essa teoria dentro, e colocou dentro do cristianismo, tem muito cristão hoje que acredita assim, não sei se é o termo, cristão teísta que chama, uma coisa assim, que crê realmente, não, tem um criador, mas ele criou pelo processo evolutivo. Ele criou uma forma de vida primitiva e essa vida foi evoluindo. Enfim, fico tentando harmonizar. Isso é muito perigoso, porque não é verdade. O Deus que a gente crê... É interessante que, como a gente falou no início, pode até parecer uma coisa simples, né? E por isso que alguns cristãos se enganam, né? Ah, mas é besteira, é só um dia diferente, ou continua sendo 7 dias, mas pode ter sido em milhões de anos e tal. E aí você vai se envolvendo numa verdade que, na realidade, pode estar ruindo o seu fundamento, né? Então, pode parecer simples, mas não é simples. Isso é uma questão fundamental que a gente vai vendo ao decorrer dos dias aí, do estudo da lição, que se você deixa passar um fundamento como esse, ele pode ruir toda a estrutura da nossa fé, né? Especialmente com relação à guarda do sábado. Eu acredito, pastor, que ao as pessoas criarem essa teoria, digamos, essa secundária, para tentar de alguma maneira harmonizar, nós somos cristãos, mas crê no Deus Criador, mas foi em milhões de anos, foi um processo evolutivo que Deus criou. Para mim, eu vejo como pano de fundo o desejo de tirar a importância do dia de guarda. Porque se não foi uma semana literal, então perde o sentido, digamos assim, trabalhar 6 dias e parar um dia, porque foi por isso que Deus assim determinou. Só que no próprio mandamento, no próprio quarto mandamento,
quando Deus determina, ele explica direitinho, ele não deixa nenhuma dúvida. Se tem uma coisa que não tem dúvida na Bíblia, é isso aí. Porque o próprio Deus diz o porquê que ele pede para a gente guardar o sábado. Ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar. Digamos que esse cada dia fosse 1 milênio, então nós tínhamos que trabalhar 6.000 anos, depois descansar mil anos, né? Não teria lógica. E tem um outro detalhe, se Deus tivesse criado assim, em longos períodos de tempo, por exemplo, lá no livro de Gênesis, você pode ler, a partir do versículo 3, começa, né, os dias da criação. Em todos os dias, Deus diz assim, houve tarde, manhã o primeiro dia, houve tarde, manhã o segundo dia, houve tarde, manhã o terceiro dia, e aí vai. Tarde de manhã significa a parte escura e a parte clara, a parte fria e a parte quente, a parte que tinha sol e a parte que não tinha sol, que tinha luz e que não tinha luz, né? Digamos que fosse 1.000 anos, vamos dizer que cada um daqueles períodos, como essas pessoas que acreditam assim, fosse 1.000 anos. Aí ia passar 500 anos escuro e 500 anos claro. Aí eu pergunto, como que as plantas que já haviam sido criadas ali pelo 3º ou 4º dia, se não me engano, como que elas iam sobreviver 500 anos sem a luz? E depois 500 anos no sol? Não tinha lógica. Entendeu? O período é perfeito. A criação, inclusive a sequência da criação, ela é perfeita. Primeiro Deus cria a luz, e depois ele vai separa as águas. E só então ele cria as plantas, que já tinha condições de vida para as plantas. Já tinha o que as plantas precisam para sobreviver. Entendeu? Depois ele cria peixes, animais, porque já tinha alimento para os peixes, para os animais e tudo mais. Então você percebe uma organização perfeita na criação. E é uma doutrina realmente fundamental, porque se eu deixo de crer que o meu Deus não foi capaz de criar o mundo em uma semana, eu vou ter uma compreensão completamente errada desse Deus. Porque a Bíblia diz, e vem até citando na lição, que ele vai fazer a recriação num abrir e fechar de olhos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, diz que, a partir do versículo 51, que a recriação, que é na volta de Jesus, que é quando tudo vai ser transformado, especialmente nós vamos ser transformados, vamos ser recriados novamente. Vai ser tirado de nós todas as imperfeições, tanto físicas como espirituais. Vai ser num abrir e fechar de olhos, num segundo, num piscar de olhos. Então, se Deus é capaz de recriar num piscar de olhos, por que ele não é capaz de criar numa semana todas as coisas? E digo mais, se ele quisesse, se tivesse sido da vontade dele, ele teria criado também num piscar de olhos, bastava ele ter pensado. Agora Carlinhos, veja só, é interessante, me perdoe lhe interromper, mas muito interessante esse ponto que você levantou agora, porque veja, a preocupação e a intencionalidade de Deus de deixar tudo de forma pedagógica, tá? Então, veja, você acabou de falar, ele poderia ter criado um piscar de olhos, não seria problema para Deus, como ele fará, né? Num segundo momento. Agora, ele se preocupou em fazer de uma forma literal e pedagógica. Depois ele vem afirmar, como você bem colocou aí também, nos próprios mandamentos, escrevendo com seu próprio dedo lá e colocando, olha, lembrem-se, é assim, é literal, houve o dia, houve a noite, foi uma semana, são 6 dias para trabalhar, um para descansar. Ele deixou tudo de forma bem literal e explícita, para que não houvesse sombras de dúvidas. E aí eu lembro que nós estamos estudando e Deus ainda está nos conduzindo de forma pedagógica. Então, por exemplo, sábado passado, né, nós estudamos uma lição aqui que nos preparou para essa lição agora. Então, a maioria de vocês devem ter estudado, mas a gente enfatizou muito aqui nesse grupo a questão que Deus poderia ter escrito a Bíblia na língua dos anjos, poderia ter escrito apenas no hebraico, mas não, Deus se preocupou em que a Bíblia fosse traduzida na linguagem materna de cada pessoa. E a cada dia está sendo evoluído. Mais pessoas, já temos mais de 2.500 traduções, né, na língua materna. Ainda faltam algumas para completar todas as línguas do mundo. Mas essa preocupação de Deus é justamente para que a gente tenha, de uma forma pedagógica, acesso ao conhecimento. Então, Deus se preocupou em
em colocar a nossa mão esse acesso, né? E é por isso que nós estamos estudando hoje, né, Carlos? É verdade. E é fundamental realmente para a gente se firmar. Porque quando eu compreendo Deus assim como Criador e da maneira que a Bíblia apresenta é uma coisa. Agora, se eu entendo que o nosso Deus criou pelo processo evolutivo, pela seleção natural, como é ensinado na teoria da evolução e tudo mais, isso muda completamente a minha concepção de Deus. Ele não seria, a Bíblia não poderia chamá-lo de amor, como até a irmã Samanta já mencionou, né? Tudo é na base do amor, né? Porque se esse Deus criou dessa maneira, digamos assim, com tanto sofrimento, porque seria até injusto. Porque pelo que a teoria da evolução prega, é o seguinte, os fracos vão morrendo e vai ficando, vai perpetuando apenas os fortes, né? Aqueles que têm uma genética melhor e tudo mais. Entendeu? Só que por essa teoria, pastor, é interessante que o correto seria nós já termos seres humanos aí vivendo 1000 anos, 2000 anos, porque pelo que a teoria da evolução prega, né? Porque ela prega que ao longo do tempo vai aperfeiçoando, né? Vai ficando cada dia mais perfeito os organismos. E, portanto, vai sobressaindo. Então, já era para ter gente vivendo aí 1 milhão de anos. É verdade. Pelo que diz que tem não sei quantos bilhões de anos, né? Só um instantinho. Enfim, ninguém quer participar aqui. Dá licença. Então, pastor, realmente esse tema ele é fundamental. E nós, como cristãos adventistas, devemos se levantar e defender essa bandeira do Deus Criador, da semana literal da criação, não apenas para justificar a nossa guarda do sábado, porque não precisa de justificativo para guardar o sábado. O sábado Deus deu, Deus pediu e acabou-se. Mas, de certa forma, firma mais ainda, é uma explicação, de certa forma, né? Por que você guarda o sábado? Porque Deus, em 6 dias, criou o mundo, criou todas as coisas, esse foi o motivo pelo qual ele deu. E porque também é necessário para nós, né? Quando Jesus diz lá em Marcos capítulo 2, verso 28, versículo 28, que ele diz que o sábado foi dado por causa do homem, está explicado já em Gênesis. Né? No capítulo 2 de Gênesis, lá diz, porque em 6 dias fez o Senhor céu e a terra, o 7º dia descansou, quer dizer, o homem ele precisa, o sábado foi dado para o homem, por causa do homem, é uma necessidade humana. E a gente, nessa quarentena, a gente tem visto quão esse ciclo, né, de vida é importante e necessário. Nós estamos agora, digamos assim, num período diferente. É claro que nós não estamos guardando todos os dias, mas nós estamos, pelo menos muitas das pessoas, nós estamos podendo trabalhar então, em casa. Eu, por exemplo, praticamente estou passando o dia todo em casa, né? Saio mesmo só o essencial. E isso a gente vê o quanto é ruim para a vida da gente, não é bom, né? É bom a gente trabalhar 6 dias, ter atividades 6 dias, aí para um dia. Foi Deus que fez assim. Isso é para nossa saúde também, saúde mental também, né? Então, que a gente possa exaltar o nome do nosso Deus Criador, que a gente erga a voz. Infelizmente, tem cristãos que hoje em dia querem harmonizar. Isso me entristece muito. Porque é normal você ver um ateu, lógico, defendendo a teoria dele. Isso aí já é esperado pela gente. Você vê uma pessoa que é ateu, uma pessoa que é de uma outra religião diferente, que não crê num Deus criador, que crê apenas em forças ocultas. Tudo bem. Mas você vê cristãos com a Bíblia na mão, dizendo que esse negócio eu já tive a oportunidade, pastor, de conversar com um camarada, e foi meu professor. Ele estudou para ser padre, é um cara muito inteligente, assim, humanamente falando, né? Só que ele é muito católico. E um dia eu conversando com ele exatamente sobre isso, tocou nesse assunto da questão da criação. Sabe o que ele disse para mim? Diz assim, Carlinha, aquilo ali é apenas uma alegoria. Aquilo ali não é literal, não. Aquilo ali é apenas uma alegoria. Quem garante que Deus criou realmente em uma semana? Aquilo ali foi em milhões de anos.
eu fiquei impressionado, de boca aberta, como que um cristão que diz crer na Bíblia consegue se distanciar tanto assim da verdade de Deus. E isso é real. A gente, por exemplo, no nosso contexto adventista, nós que somos adventistas, parece que isso não é real, né? Porque no nosso meio não existe essa possibilidade, digamos assim, pelo menos. Mas no meio das outras igrejas cristãs, existe uma forçação de barra para que as pessoas não acreditem no Deus Criador. Isso é um plano diabólico. Satanás vem trabalhando nisso há muitos anos. Você vê que ele tirou o sábado da lei de Deus e jogou nas igrejas cristãs a compreensão errada, exatamente para ir minando das pessoas exatamente a questão do Deus Criador. Porque ele detesta a ideia de que Deus é o Criador. É verdade. Entendeu? E Por aí, quê? Porque ele próprio é uma criatura e ele não se conforma com isso. Então, ele quer de todas as maneiras. E só para finalizar aqui o meu pensamento, no Espírito de Profecia diz, eu não vou lembrar exatamente onde é, mas é no Grande Conflito, eu não vou lembrar o capítulo, mas eu já li. Ele diz que se os cristãos do mundo todo tivessem continuado guardando o sábado desde o princípio, como é pedido na Santa Palavra de Deus, não haveria um ateu na face da terra. Porque digamos assim, uma proteção contra isso. sim, Porque o sábado remete ao Criador. Por que você guarda o sábado? Porque nós acreditamos que existe um Criador. Eu dependo dele e, portanto, eu faço isso em homenagem a ele. Por amor. Entendeu? Então, são coisas que estão interligadas. Eu até abri o microfone do Renato já, porque a gente já está no tema do sábado, né? Então, assim, realmente é muito interligado. É igual semana passada também, era um tema entrando em outro, né? Muito misturado, mas eu acredito que ainda tem algumas coisas que o Renato pode nos ajudar aqui, né? Tem alguns destaques aqui interessantes, né? Sobre o sábado. Vamos lá. Carlinhos, obrigado, viu, pela participação. Vamos continuar, então. Vamos escutar um pouquinho aqui agora o Renato sobre o sábado e a criação. Pronto. Bom dia, um feliz sábado a todos. Pastor, hoje eu estou conseguindo ver apenas o senhor ou a pessoa que está falando. É um problema no meu uso, eu não estou conseguindo ver uns quadrados, mas está tudo ok aí com o meu? Está aparecendo. Você está no celular ou no notebook? No celular mesmo. Pronto. Aí, se todo mundo que tiver no celular e quiser ver mais pessoas, é só você passar. Aí você vai vendo de 4 em 4, vai passando no sentido para a esquerda, e aí você vai conseguir ver mais pessoas. No notebook, dá para ver todo mundo. Eu estou vendo quase todo mundo aqui. Tá? Valeu. Obrigado, pastor. Mas está tudo ok aí, dá para ouvir bem, né? Tá sim. Vamos lá. O sábado e a criação. Onde é que o sábado se encaixa dentro da criação? Foi muito bom, irmã Samanta e irmão Carlinhos. E o sábado vem para que a gente não se esqueça nem do que a irmã Samanta falou e nem do que o irmão Carlinhos falou. Porque o sábado, ele é o memorial da criação. O sábado, ele se encaixa como aquele startzinho na cabeça da gente para a gente não se esquecer. E a lição diz assim: o sétimo dia, o sábado, está sob forte ataque na sociedade secular e nas comunidades religiosas. Esse fato pode ser visto nos cronogramas de trabalho das corporações mundiais, na tentativa de mudança do calendário em muitos países europeus, designando a segunda-feira como o primeiro dia da semana e o domingo como o sétimo dia. E na recente encíclica papal sobre mudanças climáticas, que chama o sétimo dia o sábado judaico, e incentiva o mundo a observar um dia de descanso para reduzir o aquecimento global. Por que o sábado recebe tanto ataque, né, pastor? Por quê? Porque o sábado é isso, é um memorial da criação. Ele remete ao Criador, que eu não vim nem do macaco, que eu não vim de uma explosão, mas eu tenho um Criador no céu que me criou. Eu sou uma criatura e tenho alguém que olha para mim todos os dias. Então, o sábado, hoje, o dia do Senhor, nos remete a isso, a esse Deus Criador, que criou os céus e a terra em 6 dias literais,
como disse o irmão Carlinhos. Muito boa essa observação, porque ele é todo poderoso. E ele fez isso, pastor, justamente nessa parte que o senhor falou, da didática, para ensinar. E o sábado serve para isso, para nos ensinar, para nos remeter até a criação. E essa perseguição, pastor, ela foi profetizada por Daniel, em Daniel 7:25, né? Que fala lá sobre a profecia, e um tempo dos impérios, onde Babilônia era que reinava, depois Medo-Persas, e depois a Grécia, e depois a Roma Imperial, e em seguida papal, se dividiu em 10 tribos bárbaras, e representava ali pelos 10 chifres da besta, né? E no meio dos 10 chifres nasceria um que dizeria blasfêmia sobre o Altíssimo e cuidaria de mudar os tempos e a lei. Porque a força maligna que está por trás, o objetivo real é a adoração, é tirar a adoração do Deus Criador, do Todo-Poderoso, do que fez os céus e a terra, e remeter a Ele, a criatura, né? Então, por isso. E ele usa justamente um agente aqui na terra, que é o chifre pequeno, que é o poder romano, papal, que tem mudado isso e tentado tirar essa referência do sábado, que é a lembrança da criação. Eu estou fazendo o primeiro processo, pastor, porque o estudo de texto se divide em 3 partes, né? O ataque ao sábado, como o memorial da criação, ligado às 3 mensagens angélicas, né? Lá na frente, e a separação do sábado. Então, essa primeira parte, se o senhor quiser dar algum Você colocou bem aí. O que eu acho interessante é que essa questão da adoração sempre foi o ponto de ruptura, né? Que trouxe o pecado ao universo, né? Então, a gente já viu no domingo, né, que Jesus foi o agente, né, um interlocutor, pela sua voz tudo aconteceu, né? Então, essa adoração sempre foi um anseio de Lúcifer, né? E no final do grande conflito vai continuar sendo o ponto principal, né, de disputa, de intervenção de Lúcifer na vida de todo o universo e do ser humano, né? E aí, como você coloca aí, né, que justamente, mais uma vez, a gente vê nos eventos finais se prefigurando. Interessante isso, porque estamos se falando tanto nisso, e agora a lição traz, mostrando novamente, fica ligado, né? Nós temos um fundamento e precisamos respeitar esse fundamento. Não se deixe enganar, né? As coisas estão querendo mudar, né? Carlinhos falou aí, né? Querendo enganar suavemente. Ah, mas ainda continua sendo adoração. Ainda não. O fundamento está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é explícita, é literal, e ela não deixa sombra de dúvidas, né? Amém. Então nós precisamos nos posicionar nesse grande conflito e permanecer firmes nesse fundamento. Pastor, só fazendo o link, né, agora ligando essa parte da perseguição do sábado, né, para tirar essa autoridade de Deus sobre a terra, que ele é o Criador, ele é digno de toda honra, de toda glória. O inimigo, né, começou a agir a partir de 538 e foi até 1798, né? Esse período de 1260 anos, né, dessa mudança dos tempos e da lei, tirando a adoração central de Deus para botar na criatura ou no inimigo de Deus, vamos dizer assim. E fazendo essa ligação para a mensagem angélica, né? Em 1798 teve a grande Revolução Francesa, e ali voltaram a estudar a Bíblia, né? E ali teve um alto clamor. As pessoas começaram a ler novamente a Bíblia, e aí surgiu o movimento minerita, onde ali se começou novamente a estudar a Bíblia, e aí voltar essa adoração ao Criador das 3 mensagens. Que a primeira mensagem, né, que está lá em Apocalipse 14, do primeiro anjo, né, é pregar o evangelho do reino a todo mundo, a toda criatura, né? Essa é a primeira mensagem angelical. E o pastor falou de adoração. Eu vou aqui para Apocalipse 14, tem algo interessante, se alguém quiser acompanhar, em Apocalipse 14, diz assim:
Porque, ultimamente, pastor, eu estou em casa, a minha vista está muito ruim para ler. Eu acho que é o uso do celular excessivo, viu? Tá um negócio sério. Eu não quero dizer que é a idade, não, para você não ficar crítico, porque eu também passo por isso, viu? Eu estou sentindo Tá isso bom. também. Apocalipse 14, versículo 6 diz assim: viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O interessante é que a primeira mensagem fala isso, porque esse mesmo verso está lá em Êxodo 20, versículo 8, no sábado. Por que a gente guarda o sábado? Porque Deus fez os céus e a terra, ele é o Deus Criador. Memorial da criação, mensagem angélica. Segunda mensagem: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber às nações, com o vinho misturado do evangelho sem a verdade. E nós hoje temos que pregar essa verdade, dizer: sai dela, povo meu, pregando a mensagem também do sábado, salvação pela graça no Criador Cristo Jesus. Terceira mensagem, né? Não aceiteis a adoração à besta, nem o seu sinal, nem a sua imagem. Se a besta tem um sinal, Deus também tem o seu sinal, né? Deus tem o sinal de Deus, é o sábado. Está lá bem claro em Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12, né? Que diz, né? Está até aqui marcado, esse eu marquei, esse é rápido, né? Diz assim: também lhe dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e ele, para que soubesse que eu sou o Senhor que o santifica. E o 20 diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinais entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, o sábado também está incluído nas 3 mensagens angélicas. E somos nós, a Igreja Adventista, o povo que nasceu em Apocalipse 10, da decepção. Começou a estudar a Bíblia, nasceu esse movimento do Evangelho verdadeiro, né? Apocalipse 12, as características do remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus, o sábado, a fé em Jesus. E Apocalipse 14, a missão, as 3 mensagens. Restaurar essas verdades que foi jogado por terra. Então, o sábado é isso, é o memorial do meu Criador. E somente ele, pastor, é separado, é santificado e é abençoado. Não é a segunda, não é a quarta e não é a terça. É o sábado. Se o senhor quiser complementar, eu encerrei. Esses 3 aspectos que autenticam, né, o sábado como dia especial, você já citou aí, né, que aqui na lição ela dá um destaque, né, uma ressalva. Então, ele abençoou, Gênesis 2:2, ele abençoou, Gênesis 2:3, e ele santificou, Gênesis 2:3 também. Então, nenhum outro dia na Bíblia recebeu essas 3 designações, essas 3 distinções. Então, Deus, de forma clara, ele pontuou isso em Gênesis e vem reafirmar com a sua própria mão quando ele traz um mandamento nos dizendo que devemos nos lembrar. Então, não é algo para a gente somente saber da existência, mas fazer com que permaneça viva em nosso coração. Renato, a Samanta está querendo falar. Quando você achar que é o momento, você avisa aí, viu? Pronto, ela pode falar e eu encerro. Então, Samanta, pode falar. Não, posso só agradecer o pessoal porque eu pedi a questão da pontualidade, é porque eu saio mais prejudicada porque eu não consigo ouvir até o final, porque eu tenho a classe agora dos adolescentes. Tá certo? Aí eu vou já sair. Mas com relação ao que o Renato falou, gostei muito do posicionamento dele e gostaria também de acrescentar, né, algo que eu também anotei aqui, que eu não falei antes, porque senão eu ia me intrometer no dia dele, que era o sábado. Mas como a gente se torna igual nesse dia, né? Não importa preto, branco, azul, amarelo, rico, pobre, doente, saudável. Nesse dia, todos somos adoradores, né? Sim. E como o sábado, ele é algo atemporal. Ele não sai de moda. Não existe essa que um dia foi instituído e hoje não é mais. Ele é atemporal nesse sentido. E foi instituído para todo sempre, porque no céu a gente também vai estar em adoração nesse dia. Amém, amém. Amém. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada, Amém. viu? Tchau. Obrigado, Samanta. E eu queria fechar, né, em cima do comentário da irmã Samanta, que o dia de sábado é o dia que todos se igualam como criaturas de Deus e paramos
para adorar o nosso Criador. E eu dizer para você que a palavra domingo não aparece na Bíblia. Aparece o primeiro dia da semana 8 vezes no Novo Testamento. E nenhuma delas diz que é para mim guardar. Então foi instituído por um poder humano. Mas o sábado foi instituído por um poder celestial, de um Deus Criador Todo-Poderoso. Eu queria dizer para os adventistas do sétimo dia hoje, né, no dia de sábado, não tenha dúvida que o sábado é o dia do Senhor. Eu falei para o Carlinhos que fica muito triste quando tenta harmonizar o criacionismo com o evolucionismo. Eu fico muito triste quando eu vejo os irmãos de fé, né, banalizando o sábado. E o sábado não é um dia banalizado, ele é um dia separado. E ele tem algo por trás dele. E você foi chamado para restaurar essa mensagem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, ao nosso Deus Criador, pastor, obrigado pela oportunidade. Foi muito bom mesmo. Valeu, Renato. Obrigadão. Eu que agradeço aqui, né? Principalmente agora esse fechamento aí, lindas palavras. Realmente, nós precisamos não só reconhecer o sábado, mas viver sua essência, né? Eu acho que foi com esse final que você fechou aí que emociona, né? Então, que a gente possa realmente experimentar a essência do sábado, né? Porque para muitos de nós já não tem como questionar isso. Isso realmente é inquestionável, essa verdade absoluta, mas ainda assim Satanás tenta deturpar e roubar a adoração de Deus, nos fazendo perder a essência, reconhecendo o dia sagrado, mas não vivendo o dia sagrado, né? Justamente, não usufruindo. Obrigado, pastor. Muito bom. Vamos lá. Agora, pode falar. Queria dar um feliz sábado aí para os irmãos do Júlio 1 aí. Um feliz sábado para os irmãos do Júlio. Então, atento aí. Valeu. Um abraço aí, pessoal aí respondendo. Valeu. Obrigado, Renato. Agora, a Albertina, eu não sei se ela está aí antenada. Seria ela agora na quarta-feira. Albertina, está com a gente? Eu não estou vendo ela. Albertina. Bom, enquanto ela está se preparando, eu já vou ativar o nosso pastor aí. Davi, como você vai falar quinta-feira, a Albertina, eu não sei, ela não está respondendo, talvez ela não esteja antenada agora, né? Mas então, a gente faz um resumo dos 2 dias. Porque na realidade é como eu falei, né? Está tudo muito entrelaçado, né? Então dá para fazer essa mistura aí da quarta, que é a criação como um casamento, né? A criação e o casamento, né? Como que a gente pode tirar os fundamentos do casamento da criação, e aí também já a ideia da cruz, né? A queda do homem e a criação também inserida no plano de redenção. E aí, o que você me diz? Pois eu achei muito interessante as posições planteadas na recapitulação da lição, né? Até porque a gente se pergunta, né? Por que vamos estudar sobre a criação se esse trimestre a gente está estudando sobre os métodos de estudo da Bíblia, né? Mas muito importante porque é um ponto essencial de toda a doutrina. Na verdade, a gente vê que na criação a gente vê as doutrinas mais importantes do cristianismo, né? Então, vamos lá. Davi, é um método, né? É um método que está sendo levantado aqui. Então, a gente precisa pegar o fundamento de todo o autor, né? Por isso que eu falei no início do livro. Então, o fundamento da autoria da Bíblia, ela está resumida, está apresentada a partir de Gênesis. Por isso a importância desse tema da criação, né? Como metodologia de estudo da Bíblia. Com certeza. Agora eu lembrei a faculdade, porque na faculdade eu tive que representar o Charles Darwin. Foi? Então me personifiquei, E estava lembrando um pouco da faculdade, né, desse garoto de 22 anos, formado na Universidade de Cambridge, e que começou a viajar o mundo todo, né? Entre os países que viajou, chegou aqui no Brasil, pelo Salvador, né, e conheceu a Ilha Galápagos, que hoje é um território que pertence ao Equador. Então, quando ele foi lá, ele conheceu o que era a seleção simples, né? Através disso, ele percebeu que realmente os organismos evoluíam e planteou uma teoria
que quando foi planteada, ele foi, vamos dizer assim, o centro de causava graça, né? Era muito engraçado. A teoria dele, no início, era motivo de mangá, né? Como falam alguns. Então, nós vemos que essa teoria, né? Que no início muitos mangavam, após a sua morte foi publicada e hoje nós vemos que tem uma força muito grande. Agora, na época em que ele viveu, o posicionamento criacionista, vamos dizer assim, era absoluto, ou seja, não tinha lugar para a evolução em qualquer das suas faces, ou seja, os cristãos, eles não acreditavam em nenhum tipo de evolução, né? A Bíblia, ela não é contrária a algum tipo de evolução, então eu vou falar da microevolução, né? Que na sua época os cristãos não aceitaram de nenhuma maneira, o que fez um posicionamento totalmente contrário entre evolucionistas e criacionistas, né? O que é a microevolução? Alguns temos experimentado, aqueles que nos acostumamos a uma temperatura, vamos supor, a pessoa nasce e cresce no Ceará, no calor do Ceará, né? Aí chega no frio de uma cidade aqui no Brasil, então lá em Mérida, pastor, onde o senhor foi lá, frio, né? Lugar, de repente, subindo mais, tem neve, a pessoa não está adaptada, né? Mas como é que as pessoas que moram lá, elas conseguem sobreviver lá quase de maneira natural, né? Então, isso é conhecido como microevolução, o que supõe a adaptação de um ser vivo, né? Então, na época, isso não foi aceito de nenhuma maneira. Os criacionistas, eles diziam que a teoria da evolução em qualquer das suas fases não era aceita, né? Hoje nós vemos um terceiro grupo que nasceu da mesma época, que são os evolucionistas teístas. O que quer dizer isso? Quer dizer que são pessoas que acreditam na evolução, né? Sem deixar de acreditar no cristianismo. Só que esse terceiro caminho é ainda mais perigoso. Por quê? Porque ele dá entrada a acreditarmos na teoria da evolução, como foi planteada inicialmente por Charles Darwin, né? E essa teoria a tentar lidar com as crenças bíblicas. No final de contas, nós vemos que a evolução ela não combina com o cristianismo porque ela acaba com o principal, a criação, né? Assim como o Carlinho falou, né? Não tem lógica o mundo ser criado por milhões de anos e o ser humano ele ser resultado dessa evolução. E vamos lá, vamos além, né? Se tirarmos a criação, se tirarmos a criação, porque para os evolucionistas a criação é uma fábula, é uma história. Então, realmente, alguém criou um ser, né? Mas esse ser evoluiu milhões de anos. Ou seja, a criação, como é conhecida por nós, os cristãos, né? É uma teoria, uma história que simplesmente se criou para justificar o pecado. Isso é na posição dos evolucionistas teístas, né? Então, vamos lá, continuamos, né? Então, se não fomos criados da maneira que apresenta a Bíblia, o sábado também não existe da maneira como é fundamentado na criação, e também o matrimônio, ele também não é apresentado da maneira que nós vemos hoje em dia, né? Porque vemos que o fundamento dessas doutrinas se acha inicialmente no livro de Gênesis, ou seja, é na criação. Isso dá lugar também a um quarto ponto. Não existiu também a queda, não existiu o pecado. Ou seja, o pecado é simplesmente uma maneira de manter a moral social, mas não existiu um momento único aonde começou ou aonde entrou o pecado aqui na Terra. Ou seja, isso também tira o plano de salvação. Vemos que a criação ela é uma doutrina muito importante para manter um sistema doutrinário. Porque, falando sobre o matrimônio, se a criação não existiu, se esse momento em que Deus uniu Adão e a Eva não existiu, então o matrimônio homossexual pode ser permitido, né? No final de contas, a criação é somente uma fábula, uma história contada. E se o pecado, e se a criação não existiu, e a queda do pecado não existiu, ou seja,
o homem realmente vai permanecer se, como o Carlinhos explicou um pouco, né? Se o seu organismo for suficientemente forte como para se manter. E Deus não seria um Deus misericordioso, senão que muitos séculos atrás morreram para que nascesse uma raça nova. Ou seja, toda a teoria da evolução não combina em nenhum aspecto com o criacionismo e muito menos com o cristianismo. Nós vemos que na criação vemos a base de todas estas doutrinas, né? E tirando ela, vai-se embora o restante, vamos dizer, ou seja, quem sai perdendo nesse sentido é o cristianismo. Com a evolução, o cristianismo sai perdendo. Por isso, nós somos 100% criacionistas. Acreditamos em um Deus criador, que criou os céus e a terra em 7 dias literais, como o Carlinhos explicou, né? Até porque eles foram enumerados, e na linguagem hebreia nós vemos a palavra Yom acompanhada de um número, né? O que determina a realidade de um dia, né? Dia real, ou seja, o mundo foi criado em 7 dias. Nós vemos também que Deus abençoou o sábado. Davi, tem 2 pessoas aqui querendo participar e talvez seja sobre algo que você levantou agora há pouco. Eu acho que provavelmente sobre a questão do matrimônio, né? Tem a Albertina, né? Ela voltou aqui, está querendo falar alguma coisa, e o Carlinhos também. E eu estou vendo que você já está indo fazendo um resumo, então segura um pouquinho, vamos escutar eles, e aí você volta aí para essa mesma temática aí, segura aí. Então, vou abrir primeiro a Albertina aqui, que pediu para falar primeiro. É porque eu me empolguei, pastor. Foi? É porque Tá bom, o Renato falou pouco, né? Albertina, tá aí? Sim, pastor. Pode falar. Se puder aparecer, também é legal a gente ver você. Se não puder, tudo bem. Eu não sei como aparecer. Tem do lado do microfone, tem uma câmerazinha. Você clica nela, é só apertar nela, aí vai abrir a sua imagem. Pronto, agora. Pronto, bom dia, feliz sábado a todos. Como quase todos já falaram um pouco sobre a quarta-feira, né, que fala sobre a criação e o casamento. Vou falar só um pouco, né? Como nós já sabemos, foi uma instituição criada lá no Éden. Né? O casamento foi criado lá no Éden. Quando nós falamos de instituição, parece algo que, né, não tem muita credibilidade, né? Mas foi instituído por Deus lá no Éden, né? Como diz na própria palavra de Deus, né? Lá em Gênesis 1, 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Aqui eu fico imaginando quando Deus estava, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no projeto, né? No projeto da criação. O projeto da criação, e eles planejando tudo nos mínimos detalhes, né? Todas as coisas que foram criadas e que eles iriam criar, né? Como bem já foi dito, em 7 dias, né? Como nós acreditamos, como nós temos como na nossa fé, né? Em 6 dias foram criados os céus e a terra, e em um dos dias Deus instituiu o casamento, né? Quando ele criou o homem e a mulher, e depois ele os uniu, né? Eles uniu. Quando ele diz lá em Gênesis 2, versículo, deixa eu só aqui, anotei aqui, versículo 21 a 24, quando ele diz, né? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso do teu osso e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa. Portanto, do varão foi tomada. Uma da parte interessante, que é o versículo 24, onde diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui foi quando Deus instituiu
o casamento. É algo que está sendo muito banalizado, né, como já foi colocado. Eu vi no estudo de ontem, um estudo de ontem no YouTube, onde um pastor falava, né, sobre o tempo do descartável, que a Samantha até já falou. Hoje as pessoas estão tendo o casamento como algo comum, que não tem mais nenhum valor. Algo que se não der certo, permanecer casado, deixa para lá, né? Eu trabalho no fórum e a minha parte onde eu trabalho é com divórcios, né? E lá a gente vê inúmeros, as pilhas são enormes de processos, né, relacionados ao divórcio. Casamentos que duraram 2 meses, né? Deus não criou isso para que ele fosse dessa forma, mas que ele permanecesse até a eternidade, né? Albertina, você levantou aí algo muito interessante ao ler o texto, né? Esse verso aí, ele é um ponto determinante em relação ao gênero, né? Então, quando Deus faz a referência, né, a Bíblia coloca aí que é necessário deixar pai e mãe, fazendo referência a um laço conjugal, ele está dizendo que esse laço conjugal e familiar ele é constituído de 2 gêneros, né? Sim. O gênero Sim. masculino e o gênero feminino, homem e mulher, pai e mãe. E esse é um fundamento que também é bíblico, né? Que nos ajuda a entender e refutar a ideia do homossexualismo, né? Então, isso é muito importante que fique bem claro, né? E na parte, no final, no comentário aqui da lição, diz assim, né? No finalzinho da lição diz assim: as escrituras são claras e inquestionáveis quanto ao fato de que essa relação deve ocorrer entre um homem e uma mulher, e que se originaram de seu pai e mãe, também um homem e uma mulher. Esse conceito foi esclarecido nas instruções dadas aos primeiros pais da terra. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. No 5º mandamento é declarado que os filhos descendentes devem honrar pai e sua mãe. Esse relacionamento mútuo só pode ser consumado de uma relação heterossexual. Amém. Para quem não sabe, esse nome complicado quer dizer que é uma relação entre homem e mulher, né? E mulher. Que é heterossexual. Ok. Obrigado, viu, minha amiga? Eu não sei, Carlinhos, se é nesse mesma temática que você também quer falar. Acho que você pode abrir o microfone, é isso mesmo? Isso. Pastor, é porque... Obrigado, Albertina. Pode continuar. É que essa questão da criação e o casamento, como a irmã Albertina já bem explicou a importância, né, do casamento, o quão a gente deve levar isso a sério, né? Deus, ele não é um Deus de brincadeira, é um mandamento além da questão heterossexual, como a irmã falou, casamento entre homem e mulher. A questão também vitalícia, né, do casamento. Eu acho que nós cristãos temos que entender uma coisa: a palavra separação não é para fazer parte da vida de um cristão. Porque você casou, é para sempre, está na Bíblia. Não tem negócio de, não deu mais certo, acabou o amor, vou partir para outro. Não existe isso. Certo. Agora, Carlinhos, na Bíblia... É o que a gente tem que levar. Tem um momento que perguntaram a Jesus se podia separar. Isso, eu vou citar agora. Ele não disse isso que podia não separar? Ele falou isso? Diz aí. Só no caso de haver traição, né? Relação sexual ilícita, somente. O que mais eu queria enfatizar não era nem tanto essa questão. Deixa eu só corrigir essa questão, depois você retoma, assim, porque na realidade, assim, na Bíblia, a gente às vezes não entende essa citação que é feita. Quando os fariseus começam a levantar essa temática e tentar tirar um erro de Jesus, eles perguntam se pode separar. Jesus diz não. Jesus não diz se.
Não. Pode separar? Não. Mas Jesus, mas Moisés disse... Moisés falou pela dureza dos vossos corações. Mas não é assim desde o princípio. Não era para ser assim. Então, a resposta de Jesus, como você falou, a ideia que Deus coloca para os cristãos é que o casamento, ele é eterno. Não pode ser quebrado. Então, Jesus não abriu exceção. Ele disse não. Agora, como Moisés abriu pela dureza do vosso coração, aí eles... Mas Moisés deixou... Moisés falou isso por misericórdia, pela dureza de vossos corações. Mas não era para ser assim. A resposta é não. Entendeu? Exato. Então, entende-se que é eterno. E foi criado também na criação. É incrível, porque são duas instituições que foram deixadas por Deus de maneira bem... Deus, digamos assim, deu uma ênfase especial. Foi o sábado e o casamento. E são as duas instituições que mais hoje a sociedade secularista que a gente vive tenta derrubar, tenta destruir, tenta... Como a irmã Albertina falou, ela trabalha no fórum e lá tem inúmeros processos, né, de divórcio. Eu acredito que seja diariamente isso aí. Mas o pior, pastor, é que até dentro da igreja mesmo a gente tem visto isso. E está ficando uma coisa normal, a pessoa casa aqui, depois separa, casa com outro, e a gente acaba, de alguma maneira, começando a achar isso normal. Mas não é normal. O propósito de Deus é eterno. Agora, o que é que eu queria enfatizar, pastor? Em relação ao casamento, né, a criação e o casamento. Lá no Gênesis diz, quando Deus foi criar o homem e a mulher, ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois ele diz assim, que o homem deveria unir-se à sua mulher e os dois se tornariam uma só carne. O que é que isso significa? Significa o seguinte, nós somos a imagem de Deus. Nós somos criados para ser um representante, a imagem dele aqui na Terra. Especialmente nós cristãos devemos sim ser a imagem de Deus, né? Logicamente, dentro do contexto bíblico. Mas, para sermos a imagem de Deus, precisamos unir-se com uma mulher. Interessante isso, né? Porque a gente se torna uma só carne e aí a gente vai ser a imagem mais perfeita de Deus, mais próxima de Deus, digamos assim. Por quê? Existem características de Deus que estão nas mulheres. E existem características de Deus que estão nos homens. Entendeu? Por exemplo, a mulher ela é muito mais sentimental do que nós homens. Nós homens somos assim mais realistas, mais... São características de Deus. Deus é sentimental. Deus é realista. Você está entendendo? Sim. Então, para poder representarmos bem a imagem de Deus, isso é feito no contexto do caso, quando casamos. Sim. Eu acho que quando um casa é uma espécie de amadurecimento, né? Ele chegou numa idade madura, casou-se. E, portanto, agora ele vai ter a oportunidade de representar melhor ainda a imagem de Deus. Certo. Entendeu? Por isso que na Bíblia... Deixa eu só ajudar aqui, Carlinhos, na compreensão dessa citação, porque quando Deus faz essa comparativa, e a gente já viu que tudo que Deus registrou na Bíblia é proposital e pedagógico, né? Então, Deus deixou justamente por intenção. O Marcílio está querendo falar, daqui a pouco eu abro o seu, viu, Marcílio? Já vi. Mas veja só, o que Carlinhos está falando, e é fundamentado na Bíblia, é que a imagem de Deus ela repousa de forma mais plena e completa através de uma ação relacional, tá? Então, a imagem de Deus repousa no relacionamento e ação de Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, tá? Então, ali a Trindade agiram, façamos o homem segundo a nossa imagem. E aí se complementa dizendo, e fez Deus o homem e a mulher. Agora, é interessante se entender que essa imagem de Deus, ela é projetada, né, no relacionamento conjugal. E é plano de Deus que todos possam se casar. Mas, se a gente for pensar, por exemplo, em Paulo diz, olha, não é bom que se dê em casamento agora, a gente está nos últimos dias e está aí, e alguém pode estar, poxa, eu sou solteirão,
que é que eu faço agora na minha vida, né? Então, para você não ficar com dor no seu coração, a ideia não é Pronto, pastor. Diga, a ideia não é somente na questão conjugal, mas relacional, ou seja, eu posso me tornar a imagem de Deus também pelo relacionamento com meus irmãos da igreja, meus amigos, né? Isso também vai desenvolver, né? Diga. Eu ia chegar nessa parte, eu ia chegar exatamente nessa parte, justamente. Você me ajudou aqui no meu raciocínio, né? Realmente, no casamento, você consegue, digamos assim, ter mais características de Deus. Os dois tornam-se uma só carne, portanto, vamos representar melhor Deus. No entanto, não significa que uma pessoa solteira, como você falou, que se torne eunuco, até no texto lá de Jesus, de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 3, que é aquela citação lá que a gente citou, quando perguntaram a Jesus se poderia divorciar, e Jesus disse não. Na sequência, Jesus disse assim, tem alguns que se tornaram eunucos por opção, quiseram se dedicar exclusivamente às coisas de Deus. Tem outros que fizeram-se eunucos, quer dizer, não era vontade dele, mas as pessoas fizeram à força. Sim. Essas pessoas não estão excluídas do reino de Deus. Tem chance. Entendeu? Elas podem experimentar, né? Elas podem, sim. Exatamente. Inclusive, existe, como Paulo mesmo, né, dedicou a vida dele à causa do evangelho, ele, digamos, entre aspas, ele não quis perder tempo casando-se, não que isso seja um perder tempo, mas Paulo tinha um chamado especial. Sim. Entendeu? Nós não podemos todos ser que nem Paulo, né? Senão a raça humana já tinha ido de extinção, né? Que temos que reproduzir, segundo a palavra de Deus, né? No entanto, eu tô aqui com mais 3 pessoas querendo falar sobre a mesma temática. Se tu puder passa a bola aí. A gente poder passar um pouquinho aí para mais pessoas também participarem. Pode? Pode. Já concluiu? Sim, tranquilo. Pode passar a bola aí. Já. Certo. Ok. Então vamos lá. Marcílio pediu para falar. Vou botar ele primeiro aqui. Depois eu já vi aqui a Francineuda e a Albertina, tá? Marcílio, pode falar, meu amigo. Bom dia a todos, feliz sábado, irmãos. Eu sei que o tempo está avançando aí, o pessoal querendo falar, e não sei que horas vai terminar, mas a minha participação é rápida. Vocês sabem, me conhecem. Eu queria só levantar uma questão entre o comentário de terça-feira e de quarta, porque né, eu vejo que tem assim algo muito ligado. Estamos falando do tema da criação, né, e nós vemos aqui no comentário de terça-feira que Deus ele criou o sábado, ele abençoou o sábado, santificou. E agora a gente está entrando na temática do casamento. Eu sei que o tema da semana é criação, mas eu queria inserir dentro desses 2 temas também a questão da santidade, da santificação, em especial em relação ao casamento, porque a gente tem que tratar no nível de igualdade, né? Não podemos dar uma ênfase muito grande à santidade do sábado e relaxar na santidade do casamento. Vejamos o que a Bíblia diz em Gênesis 1:28, diz que Deus os abençoou. E o comentário aí de terça-feira sobre o sábado começa dizendo que o sábado está sob fortes ataques na sociedade secular. E aí a gente transpõe essa citação aqui para a parte de quarta-feira. Podemos dizer também que o casamento está sob fortes ataques na sociedade secular. E que ataques são esses? Que vão culminar no divórcio. São ataques em várias áreas. Nós vemos as piadas, né, que deturpam, que tentam derrubar a santidade, a pureza do casamento, a seriedade, algumas ridicularizações, pessoas ridicularizando o casamento, né? Alguém decide casar, já vem as piadinhas, né? O cara já vai se enforcar e tal, aquela coisa toda. Né? Somos atacados, né, somos incitados, somos induzidos a termos uma infidelidade dentro
casamento, somos atacados também pela mídia, né, pela doutrina consumista atual, né, de modo especial nos nossos dias. Nós somos atacados, o nosso casamento é atacado pelo secularismo, o nosso casamento é atacado pela rotina, o nosso casamento é atacado pelo estilo de vida. Então, a gente vê assim uma preocupação que as outras religiões estão atacando o sábado, é verdade, e a gente precisa estar atento quanto a isso. Mas a mesma atenção nós precisamos voltar para a questão do matrimônio, do casamento, porque está sendo atacado também. Nós somos bombardeados em todas as áreas. Eu queria só mesmo trazer essa questão da santidade do casamento. Deus disse que o sábado é santo, mas o mesmo Deus que criou o sábado é o mesmo Deus que criou o casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher, e só para lembrar que ele abençoou. Né? E qual é o modelo, então, de um casamento segundo o propósito de Deus? É essa unidade, essa mesma unidade dos que disseram, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, eles estavam em uma unidade. É essa unidade que Deus deseja para o nosso casamento. E eu sei que ser um casamento santo é um casamento separado para Deus. E pela influência do pecado, eu sei que não dá para ser perfeito, porque eu tenho essa mulher aqui ao meu lado, eu não passa nem pela minha cabeça divorciar dela. Mas às vezes dá vontade de matar mesmo pelas raivas que faz. Né? Mas o divórcio não. O divórcio não, aí é demais. Aí vai para além dos extremos. Amém. Essa é a minha participação. Marcílio, eu queria agradecer aí, né, por esse foco de luz que você está trazendo. Agora, você usou uma frase aí que eu gostaria de ressaltar, até para deixar o pessoal um pouquinho mais assustado mesmo. Porque, veja, o sábado tem sido muito atacado, tá? Pela mídia, pelas religiões, pelos cientistas. E Deus coloca no nível de igualdade a instituição do sábado e do casamento, tá? Ele coloca no nível de igualdade, tanto que, como o Carlinhos falou, foram instituídos na mesma época e serão eternas, tá? Agora, enquanto temos recebido ataques contra o sábado, nós mesmos escolhemos, muitas vezes, atacar o nosso casamento. Tá? Então, quando eu escolho o que eu vou assistir na televisão, quando eu escolho o que eu vou ouvir, quando eu escolho estar numa roda em que tem algumas piadas que denigrem a instituição e eu permaneço calado, eu estou atacando a minha própria instituição do casamento. Porque isso vai enfraquecer as minhas convicções. Isso vai amolecer o meu fundamento na santidade do casamento. Então, nós precisamos estar realmente muito atentos, porque muitas vezes nós estamos atacando e enfraquecendo o nosso próprio casamento com as nossas escolhas. Tá? Obrigado, meu amigo. A Francineuda está pedindo para falar, tá? Vou baixar a mão dela aqui e vou... E agora ela sumiu, cadê? Achou a Francineuda? É porque eu baixei a mão dela antes de abrir o microfone. Deixa eu achar ela aqui agora. Aqui. Cadê ela? Cadê ela? Rapaz, a mulher sumiu. Peraí. Tá difícil, que a lista tá longa, né? Pois é. E ela estava aqui ativa, pois foi mal agora. Bom, Francineudo, quando você levantar a mão de novo, eu vou lhe ver. Ah, aqui, já vi. Pronto, achei ela. Aqui. Pronto, minha irmã. Pode falar. Abra aí seu microfone. Eu já abri aqui. Você só precisa ativar aí agora. Pronto, fale. Bem, eu gostaria de trazer aqui um ponto importante para o estudo da lição. Para o nosso tema, linkando aqui criação e casamento com o sábado e a criação, pastor. Levando no ponto que o casamento é uma instituição sagrada, isso não tem dúvida. Não tem dúvida. E hoje, foi falado do estudo da lição, né? O grande número de separações. Eu acho assim, que num casamento, ele tem que ser um casamento de 3 dobras. O esposo, a esposa e Cristo.
Até eu comentei com a Gerlândia essa semana, eu gostaria de um dia ter a oportunidade de falar aos casais. Todo e qualquer problema, pastor, seja do tamanho que for. E eu acho que o pastor conhece a minha história, que o pastor foi meu apoio. Eu agradeço muito por isso. Não existe problema grande demais que Jesus não resolva. Não existe ruptura no casamento maior do que o poder de Deus. Não existe. O que acontece é que a gente fica casado só em 2. Nós temos que estar casados em 3. O marido, a esposa e Jesus Cristo. E esse segredo, esse ponto crucial é que está a fonte para a gente continuar casado em qualquer situação. Né? Lógico, o casamento é santo, não tem dúvida. Acontece problemas, acontece. Mas se botar Cristo no meio, deixar que ele interceda, ele resolve. E outro ponto, pastor, fazendo aqui o link entre isso aqui, eu gostaria de falar sobre o sábado e a criação. Nós estamos vivendo numa espécie de quarentena, né? Nós estamos vivendo na quarentena, e isso me chamou muita atenção aqui. Eu sou professora, eu estou em casa. Quando eu retornar ao meu trabalho, como é que eu vou falar de descanso no meu trabalho, para mim não trabalhar no sábado, porque aqui em Uruburetama tem muito sábado letivo? Como é que eu vou retornar ao meu trabalho falando do sábado como o dia do descanso, se eu fiquei meses na minha casa sem fazer nada? E aí, os professores adventistas precisam estar em oração, e isso eu já estou, e aproveito e peço oração aos irmãos que estão participando da lição da Escola Sabatina, porque nós teremos de ser muito forte nesse sentido, porque virão aí muitos sábados letivos. E é um ponto crucial na vida do professor, na sala, no colégio, a gente tem que estar sempre lembrando, eu não trabalho no sábado, o sábado é criação de Deus, o sábado é santo, é dia de reverenciar o nome de Deus. O que fazer? Como agora eu vou chegar agora de um período longo em casa, e eu vou chegar no meu trabalho e vai ter aula no sábado, e agora como é que eu vou querer descansar no sábado se eu já descansei meses e meses? Então, a gente tem que olhar para isso, orar agora, pedir a Deus que nos dê força, porque até eu estava pensando aqui sobre a parte de quinta-feira, porque a lição toda ela é linkada uma com a outra. Porque existe um ponto principal, fé, né? Fé, firmeza, ter cuidado com a queda, né? Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa atentar para isso, né? Para a gente poder gritar mais uma vez no local de trabalho, que Deus é o Criador, Deus é o Senhor de todas as coisas. Não cabe a mim questionar a Bíblia, né? Então, que nós possamos nos fortalecer, compreender que na volta às aulas nós teremos que estar afiados, firmes na fé, para que a gente não deixe o inimigo, pela menor fresta que possa existir, a possibilidade de fazer com que a gente esqueça desse ponto principal. Que Deus ele não deixou de ser o Criador na quarentena. Deus, nessa pandemia, ele continua no controle. Senão nós não estávamos aqui. Deus ainda está no controle. Não cabe a nós, seres humanos, né, fazer concessões. Cabe a nós, como seres humanos, criação de Deus, aceitar os desígnios de Deus e pregar essa verdade. Que nós possamos cumprir isso. Em nome de Jesus. Amém. Irmã, muito obrigado, viu? Eu acho que o grande segredo aí é realmente a gente entender que o fundamento do sábado não é só o descanso, né? O descanso é um aspecto, mas nós vimos tantos e tantos aspectos aqui hoje mesmo com as contribuições, né, desse fundamento da nossa fé. Agora, Albertina, eu vou abrir aqui para a Albertina falar e logo Davi já conclui, viu, Davi? Seu microfone já está aberto. Eu preciso só que vocês sejam mais pontuais possíveis, viu? Para que sobre algum tempo, porque a gente tem que terminar antes das 11 horas e a Maria ainda tem a sexta-feira, tá? Então, Albertina, direto ao ponto, puder ser o mais sucinta possível aí para Davi também fazer o fechamento, e aí a Maria vai ter aí menos de 15 minutos para poder fechar aí a sexta-feira. Pronto, pastor, vai ser bem rápido. Assim, o ponto que eu ia frisar justamente o que a irmã Francileira já falou, né?
Jesus como convidado que não pode faltar, né? Convidado que não pode faltar na nossa vida, né? Como foi nas bodas de Canaã, né? Jesus foi o convidado especial e essencial para que o casamento desse certo, né? Amém. Então, eu acho que seria um fechamento dessa lição, né? Porque da parte de quarta-feira, o convidado que não pode faltar jamais no nosso casamento é Jesus. Amém. Obrigado, minha amiga. Davi? Viu, pastor? É difícil ficar com a bola, eu vou dizer assim como o Carlinhos, né? E não querer fazer gol. Mas vamos lá, só para fechar aqui, pastor. Eu estou só olhando para cá porque eu tenho um computador aqui, viu? Para ver todo mundo aqui. Todo mundo tá bonito, tá elegante aqui, viu? É muito bom a gente aprender. E, assim, o que vocês falaram sobre o casamento vai servir muito justamente para nós, os casais que estamos começando essa corrida, e sabemos que ainda temos muito pela frente que aprender e que crescer. Então, a criação, ela estabelece vários pontos, só para concluir aqui. Primeiro, Deus é o nosso Criador, Deus instituiu o casamento, Deus instituiu o sábado, né? Na criação acontece a queda do pecado, mas também Deus instituiu, ou revelou o plano de salvação. Ou seja, se nós não acreditarmos no criacionismo e acreditarmos em outras teorias, como a evolução, nós tiraríamos todo isso, né? E o restante da nossa fé. É importante a gente poder colocar a Deus como nosso Criador e também como nosso Redentor. Amém. Ok. Eu vou abrindo aqui o microfone da Maria. Obrigado, viu, Não, Davi? quem sabe se deixa eu ler. Oi? É tu, Maria. Tá aberto o microfone. My God, acho que é minha vez. Sexta-feira. Tá me escutando? Tá tudo. Maria? É você. Pode falar, Maria. Sexta-feira. É contigo. Eu acho que ela não está escutando. Bom, Maria não está escutando, né? Eu vou falar no teu lugar, então. Maria? É porque o meu áudio aqui está muito ruim, pastor. Não dá, como a lição foi, eu fui ouvindo, não estava ouvindo direito, sabe? Eu estava só aqui assistindo, mas tá dando para ouvir direito. Tá dando para ouvir direito aí a voz? Tá sim, pode falar. Pois eu estou ouvindo o pastor falando. É com você, você pode falar, Maria. A bola é sua. Vocês aqui. Porque tá muito ruim. E eu vou falar. Já foi tão bem aí a questão do estudo, né, da lição, a questão do casamento, do sábado, do dia, né? Em Gênesis, ele foi o escritor foi muito preciso quando vê o dia como dia literal mesmo, porque como a Samantha está dizendo, não é falando que tem gente que não acredita que Deus criou tudo em dias literais, né? Mas a Bíblia é clara quando fala que quando termina o primeiro dia, Deus diz que tudo foi muito bom, assim sucessivamente, todos os dias, né? E para terminar, né, eu queria ressaltar em Salmo, salmista, lá em Salmo 39, o verso 14, onde diz assim: braços de dor, que por modo gloriosamente maravilhoso e formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Esse texto fala que o salmista fala admirar da criação de Deus. Deus, ele nos criou de maneira assombrosa. Por quê?
você vê que o corpo de trilhões de células, e o nosso DNA ele é capaz de se multiplicar 200 vezes em cada célula, né? É uma coisa impressionante. E também, enquanto digamos aqui o exemplo de um computador, quanto o computador ele trabalha com códigos binários, DNA que existe, nós, né, nosso corpo trabalha com códigos quaternários, ou seja, ACGT. É impressionante ver como Deus ele é tão perfeito, né? Muitas vezes quem acredita na evolução é praticamente uma coisa sem sentido, a evolução é sem sentido, né, real, porque uma tão perfeita que somos nós, fomos criados perfeitos, não vem de um acaso, né, como diz a Bíblia. E Deus ele nos criou perfeitamente, com um propósito, né? Como todos nós sabemos, todos nós temos propósito neste. E o fato das pessoas não entender a ação, elas acreditam que existe, né? Não existe a criação. Isso é soberba das pessoas, porque ele nos criou. E Deus, ele não foi, nós não fomos feitos para entender a criação de Deus, para entender Deus, porque Deus, ele é superior a todos nós. E uma das lições que eu aprendi, que a gente aprende, é que Deus, ele nos criou, e ele não é somente o Criador, o nosso Criador, ele também é o nosso mantenedor. Ele nos criou, mas ele também nos mantém. Ele é quem nos sustenta ao longo da nossa história. E a nossa vida, todos os dias, tem que ser colocado nas mãos de Deus. Todos os dias, nós, como criaturas, temos que nos colocar do Criador. Amém. Amém. Eu queria só ressaltar, Maria, a gente já está terminando aí, faltam 10 minutos para começar o culto, né? Transmitido pela divisão com o pastor Lucas Alves, então todos estão convidados a assistir, né? Esse grande homem de Deus nos guiando aí ao estudo da sua palavra. Eu queria ressaltar aqui só um textozinho que foi colocado aqui na sexta-feira, tá? Porque, como a Maria está dizendo aí, às vezes, se a gente pensar direitinho, é muito mais necessário fé para acreditar na evolução do que no cristianismo, né? As estruturas lógicas que estão nos ensinamentos da palavra de Deus, ela faz muito mais sentido do que as teorias humanas de evolução, né? Tem que ter muita fé para acreditar nessas coisas que eu falo. Mas aí a frase diz aqui o seguinte, ó, esse textozinho diz assim: as mais vigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, tornar-se-ão desnorteadas em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. Então, se não estivermos realmente ligados à palavra de Deus e à guia do Espírito Santo, pode ser a mente mais brilhante do mundo, mas ficará desnorteada quanto às ideias que são trazidas a nós através da tentativa de comparar a revelação com a ciência. Vai chegar um momento que não vai dar para comparar, não vai ter como chegar a um ponto comum, e aí a gente tem que entender que esse é o momento realmente de acreditar na palavra de Deus, tá? Então, muito obrigado a todos, obrigado, Maria, também pela sua participação. E antes de fazer a oração final, só quero lembrar você, daqui a alguns instantes,
eu vou colocar esse vídeo no Comunique e no grupo dos anciões. Então, compartilha. Se for possível, você pode compartilhar pessoalmente, seria melhor, né? Marcílio, parece que quer falar. Eu já abri aqui, Marcílio. Acho que você tem que abrir aí também. Então, assim, compartilhe para o membro. No grupo eu já vou colocar, mas se você mandar para o seu membro, eles vão, poxa, meu líder mandou para mim, eu vou assistir. Você vê como foi enriquecido, como foi gostoso, né? Pode falar, Marcílio. Pastor, só dar a sugestão aqui, já que a gente está encerrando e tem muita gente participando hoje, se o senhor não gostaria já de deixar definido aí com o pessoal, né, a próxima recapitulação, quem vai ficar com fazer a distribuição dos dias da semana. Só a sugestão. Sim, sim. Eu queria aproveitar também essa mesma turma, tá? Para convidar também para os cultos de quarta-feira, as lives que a gente tem feito. Terça-feira eu estudo sobre eventos finais. Eu fico muito satisfeito em ver tanta gente. A gente teve aqui 35 pessoas, né? Agora estamos com 31, mas bastante gente. Se tivesse essa turminha aqui já também nos cultos e nos estudos aí dos livros, seria muito bom, né? Eu não sei se a gente consegue agora, de forma rápida, definir isso, né? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui, olhando aqui, para domingo, teria alguém que gostaria? É porque eu acho que a questão é que a turma ainda não leu, Marcílio. Aí fica difícil da pessoa dizer com que tema se identificou, né? Não é verdade? Eu já posso ficar com quinta-feira, pai. Pronto, então beleza. Então, Marcílio, já fica quinta-feira, já vou anotar aqui. A gente normalmente coloca no grupo dos anciões, então você pode pedir para o seu ancião colocar lá, eu quero ficar com tal dia que você fosse identificando. Os primeiros já vão estar marcados. Então, o Marcílio aqui já escolheu a quinta-feira e você pode ir entrando em contato também comigo, tá? Vamos fazer, então, a oração agora. Obrigado a todos por terem participado, tá bom? E não esquece de compartilhar e dar uma forçadinha mesmo para teu membro assistir essa lição, porque vai ser para o engrandecimento espiritual dele, tá bom? Marcílio, você pode nos conduzir na oração? Sim. Oremos. Querido Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua presença manifesta em nossas vidas, mais esta manhã do teu santo dia. E essa presença continue conosco hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Tenham um bom sábado, tá? E será um prazer revê-los aí nas próximas lives, tá? Então, talvez domingo agora a gente tenha uma live, quarta-feira e terça-feira. É só um estudo. Terça-feira é igual aqui, é só bate-papo mesmo. Não tem sermão, não. É só... Então, vocês também estão convidados, tá bom? Um abraço. Fica com Deus e que a paz do Senhor tome conta da sua família, hoje e sempre. Amém.